E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e eu vou fazer a questão 3 de gases agora. A questão 3 vai abordar um pouquinho de conteúdo teórico, mas vai ser bem tranquilo. Assinale verdadeiro ou falso e corrija as falsas. Letra A. A temperatura do gás é resultado da frequência e da força com que as moléculas se chocam contra as paredes do recipiente onde estão. Essa questão é falsa. O resultado da frequência e da força com que as moléculas se chocam contra as paredes do recipiente é a pressão, não a temperatura. Quanto mais as moléculas se chocam e quanto maior a força dos choques no limite do recipiente, maior é a pressão. A temperatura é a energia cinética das moléculas do gás, ou a agitação molecular. Quanto maior a temperatura, mais rápido as moléculas se movem e se chocam. Letra B. Quando um gás é coletado sobre a água, ocorre uma mistura com o vapor da água e a pressão total é a soma da pressão de vapor da água e a pressão parcial do gás. Essa é verdadeira. Quando vocês ouvirem falar de um gás sendo coletado sobre a água, tenham em mente que a água emite um vapor e esse vapor se mistura com gás. Então, quando tu for medir a pressão desse gás, tu vai estar medindo a pressão do gás misturado com a água, ou o gás úmido. Ou seja, a pressão que tu vai medir vai ser a soma das pressões parciais. A pressão que o vapor de água exerce, mais a pressão que o gás coletado exerce. Se a gente quiser saber a pressão só do gás sem o vapor de água, ou gás seco, a gente tem que diminuir a pressão de vapor da água da pressão total que foi medida. E isso é importante, já caiu uma questão assim nas provas de QGT. Letra C. Em uma mistura de gases, a pressão parcial de um gás é a pressão que ele tinha antes de se misturar. Essa tem um pouco a ver com a anterior. Numa mistura de gases, a pressão total vai ser a soma das pressões parciais. Ou seja, se a gente mistura dois gases em um recipiente de 20 litros, por exemplo, 1 mol de hélio e 1 mol de hidrogênio, a pressão total nesse recipiente vai ser 1,2 atm. Metade dessa pressão vai ser exercida pelo hélio e metade vai ser exercida pelo hidrogênio. Então, a pressão parcial do hélio vai ser 0,6 atm e a do hidrogênio também. A pressão parcial é, por convenção, a pressão que o gás iria exercer dentro daquele recipiente se só tivesse ele ali dentro. Então, dá para calcular a pressão parcial pelo PV igual a nRT. Mas daí a pressão parcial multiplica o volume da mistura e o número de mols do gás que tu escolheu multiplica a constante e a temperatura da mistura. Então essa afirmativa é falsa, porque a pressão parcial não é a pressão que o gás tinha antes de se misturar, é a pressão que o gás tem dentro da mistura, o quanto de pressão que ele contribui, ou a pressão que ele tem se estivesse sozinho dentro do recipiente da mistura. Não tem nada a ver com a pressão de antes, porque antes de se misturar, o gás podia estar a 500 graus Kelvin ou podia estar líquido a uma temperatura muito baixa dentro de um cilindro. Não ia fazer diferença. A única coisa que importa para a pressão parcial é a condição da mistura. Letra D. Um gás real possui pressão menor do que a esperada para um gás ideal por conta das forças intermoleculares. Se tu lembra da videoaula da questão 2, tu sabe que essa afirmativa está certíssima, mas é sempre bom relembrar. Num gás ideal, imaginário, a gente não considera essas forças intermoleculares, e a pressão que a gente calcula só leva em conta o volume, a temperatura e o número de mols. Um gás real tem a atração intermolecular. As moléculas se atraem mais e se espalham menos, e a pressão que o gás exerce é menor. Por isso, a pressão de um gás real vai ser sempre menor do que a de um gás ideal. Letra E. Se um balão contendo 0,07 mols de um gás na CNTP fosse aberto e deixasse metade do volume desse gás escapar, sobraria 0,035 mols dentro do balão. Essa afirmativa também é verdadeira, porque se o balão continua na CNTP e a pressão e a temperatura não mudaram, então a única coisa que varia é o volume e o número de mols. Como o volume é proporcional ao número de mols, se metade do volume escapa, então faz sentido que o número de mols que sobra seja a metade do que tinha antes.
Se tu quiser, tu pode calcular para o PV é igual a nRT. Ou então tu isola tudo que é constante do que é variável e iguala as variáveis de antes e depois do gás escapar. Tu vai achar a mesma resposta. Então é isso. Essa foi bem curtinha. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato e não se esqueçam de curtir o vídeo e até a próxima.